gente! Eu sou a Ju e no Mapa da Mina de hoje eu vou falar sobre o livro Os Magos. Eu gosto muito e sempre gostei de Harry Potter. Faço parte de uma geração de crianças que cresceu junto com Harry, aprendendo magia em Hogwarts e se perguntando quando é que finalmente ia chegar a sua carta para ingressar na escola de magia. Confesso que aos 11 anos, quando a minha carta não chegou, eu chorei. E que talvez eu tenha chorado nos anos subsequentes também, quando eu percebi que não, eu não era um erro que tinha passado desapercebido e sim uma trouxa, no sentido literal e figurado da palavra. Isso significa que quando Harry Potter acabou, à medida que eu fui ficando adulta, um termo aqui usado com bastante liberdade, eu fui procurando um substituto para essa história que tanto tinha me fascinado. Um belo dia, eu tava na livraria e eu encontrei um livro cuja capa me chamou a atenção. Primeiro que ele chamava Os Magos, então isso já me deixou um pouco, né? O que será que se trata? Outra coisa que me chamou a atenção foi que na capa tinha um comentário, uma resenha de outro autor, escrito pelo George R. R. Martin. Se você não sabe quem é o George R. R. Martin, eu sugiro que você vá assinar a HBO e assista Game of Thrones. Ele é a mente por trás dos livros que inspiraram a série e que são um sucesso de fantasia no mundo todo. O que ele disse exatamente, e o que me chamou a atenção, foi assim: Os Magos está para Harry Potter como uma dose de whisky puro malte está para uma xícara de chá. Ele conseguiu me provocar e eu arranquei o livro da prateleira e levei para casa. A história dos magos é relativamente simples. Ela é centrada num garoto chamado Quentin, que está tentando ingressar numa universidade famosa, renomada dos Estados Unidos. Nesse dia, ele aprende que ele tem superpoderes e que ele não é o único, mas apesar dele ser bom, ele precisa investir no treinamento dele. E aí, ele vai estudar em Breakviews, que é uma universidade que ensina mágica a jovens aspirantes a feiticeiros como ele. Até aí, a história é muito parecida com a de Harry Potter. E pra falar a verdade, de qualquer outro desses contos de crescimento centrados numa pessoa só. É um personagem que descobre que tem inclinações a ser o escolhido, e aí, com essas habilidades mágicas, ele vai lá e salva o mundo. Os Magos não é bem assim. Grande parte da história se centra, sim, no aprendizado da magia pelo Quentin. Já aí, a gente vê que as coisas são diferentes. A magia, ao invés de ser algumas palavras em latim e os movimentos de mão decorados aleatoriamente, é uma arte muito complexa, que se assemelha à ciência dentro do universo dos magos. Se você pensar, tudo que a gente chama de magia é uma ciência mais avançada, que a gente não consegue compreender. Então é justo imaginar que você criar um feitiço muito difícil envolva muita prática, muitos anos de estudos, muita inteligência, mas o mérito de Os Magos não tá simplesmente nesse ensinamento de magia. A história se desenrola muito além do que acontece em Breakviews e acaba tomando virada pro mais sombrio quando o Quentin e os amigos que ele fez na universidade têm de embarcar numa jornada para um mundo mágico que se assemelha muito a Nárnia. Esse mundo é Fillory e qualquer semelhança com Nárnia não é mera coincidência. O autor, o Levi Grossman, disse que ele se inspirou bastante nesse universo para criar o mundo mágico dentro do livro dele. Mesmo assim, as semelhanças ficam no começo. Fillory é muito mais sombria, e é aí que o livro ganha peso para mim. A história podia ser muito bem uma história comum e simples para criança, mas é como o George R. R. Martin falou, é o whisky e não uma xícara de chá. Os magos têm cenas super fortes, violentas, vilões cruéis e que realmente dão medo. Outro ponto muito legal da história são os personagens. O Quentin, apesar de ser o personagem principal, tem várias falhas. E isso é uma coisa que eu sinto falta um pouco nas histórias. É muito chato ler sobre um personagem perfeitinho, porque você não se identifica. E acho muito legal que o Levi Grossman traz isso pra dentro do livro. O Quentin é um personagem bacana, mas ele é mimado, ele fica irritado, ele reclama muito. Em muitos momentos ele é o estereótipo do estudante universitário, ele não quer fazer nada e quer que tudo aconteça pra ele. Outro ponto positivo de Os Magos é o vilão. Ou deveria dizer, os vilões. Uma das primeiras vilãs que a gente é apresentado é a Relojoeira, que é uma feiticeira misteriosa. Tô fazendo muito isso esse vídeo, né? Coloca relógios incrustados na casca da árvore das árvores de Fillory. Mas admito que o outro vilão é insanamente mais assustador. Sério, eu tenho pesadelo com ele até hoje de vez em quando. Os Magos é o primeiro de uma trilogia.
O segundo livro elabora ainda mais na história de Fillory e traz mais elementos dramáticos para a história. Mas eu não consegui encontrar o terceiro para vender, então editora Marília, se você algum dia ver isso, por favor, traz o terceiro livro pra gente. Pontos negativos. O livro é bastante longo. Os Magos, se não me engano, tem mais de 400 páginas, então não é uma leitura leve. Mesmo porque o Lev Grossman gosta de incluir bastante detalhe nas suas descrições e tem alguns momentos que a história pode ficar parada, especialmente no começo. Mesmo assim, o livro vale muito a pena e eu recomendo a qualquer um que goste de Harry Potter ou que goste de histórias de fantasia com uma pitada de mistério e medo. Eu realmente recomendo que vocês leiam esse livro. E se vocês lerem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, porque eu vou adorar saber. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, comentem, me deem sugestões, pauta para próximos vídeos, o que vocês quiserem, que eu vou adorar ouvir. Muito obrigada e até a próxima terça.